E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. Bom, eu fui uma blogueira literária de respeito nos últimos dias, na real. Não foi nem nos últimos tempos. E eu até que fiz várias leituras, e eu não fiz nenhum vídeo sobre eles aqui no canal, sobre essas leituras. No caso, são cinco livros que eu não fiz vídeo aqui pro canal, sendo que basicamente, eu falei um pouco nas outras redes, mas aí a gente aproveita e faz um compiladão das minhas últimas 5 leituras aqui, porque tem muitas coisas que eu quero falar sobre. Acho que, assim, majoritariamente foram leituras muito boas. Tem uma outra leitura uma leitura, na real, que eu queria que fosse um pouco melhor, mas eu acho que, na maioria aqui, são dicas legais que talvez vão fazer sentido pra vocês. Tem um pouco de cada coisa, tem farofa, entendeu? Tem romance, tem thriller, tem livro nacional, tem livro gringo, mais pesado, mais cult, menos, enfim. Tem pra todo mundo, então vamos lá, que eu acho que vocês vão gostar dessa lista aqui. Antes, por favor, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, estão em todas elas. Apoiem o canal, por favor. Tem até livro aqui, tem 2 livros aqui que eu vou falar, que foram... na verdade, foi livro do mês, do meu clube do livro, e o outro livro quase foi, mas não ganhou na enquete. E aí eu acabei lendo por vontade própria, porque muita gente já vinha me pedindo mesmo pra ler. E outra coisa, se vocês também forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa, tanto no site da Amazon quanto no Mercado Livre, por favor, não deixe de pegar o link. Tem link sempre na descrição dos vídeos, tem link na bio de todas as minhas redes sociais, por favor. Sempre que for fazer uma compra, qualquer que seja ela, na Amazon ou no Mercado Livre, por favor, não deixe de entrar pelo link, tá? Então vambora. Bom, o primeiro que eu quero falar pra vocês aqui foi a leitura do mês de março, que eu fiz com o meu clube do livro, com o Clube da Rata, que você pode fazer parte apoiando o canal lá pelo Catarse, também o link tá aqui na descrição do vídeo, catarse.me/apoia o Livraria em Casa. E pra quem apoia com R$ 25 mensais ou mais, você tem acesso ao Clube do Livro, e a gente faz uma live todo mês. E aí, como eu sempre falo, como é que funciona? Eu escolho 5 livros pra uma enquete que eu faço com os apoiadores nessa live, e eles sugerem, através de um formulário que a gente tem, um 6º livro. Então vão 6 livros pra uma enquete. A gente, durante a live que a gente faz mensalmente, a galera vota, e o livro mais votado, obviamente, é o livro escolhido pra gente ler junto, né? Então eu tenho uma participação na curadoria, mas é uma decisão democrática. E aí o primeiro livro aqui agora pra falar pra vocês foi o Não Fossem as Sílabas do Sábado, que é da Mariana Salomão Carrara. Eu já tava querendo ler a Mariana há um tempo, é uma autora que eu venho vendo cada vez mais livros dela. Teve livro da Tag que eu já falei aqui pra vocês, que é a Árvore Mais Sozinha do Mundo. Ela é uma autora que já ganhou diversos prêmios, é uma dessas autoras nacionais que estão nessa categoria de hypadas, com uma carreira de super sucesso e ainda muita coisa pra vir pela frente. Então eu já tava querendo conhecer a escrita da Mariana, tá dentro do meu projeto, né, de conhecer mais ainda de autores nacionais contemporâneos, porque é um mundo de livros incríveis, que toda vez que eu leio eu descubro um livro tão legal, mais legal que o outro. E aí quando eu fui colocar esse livro na enquete, a gente tem algumas regras, né, do meu clube do livro. O livro precisa custar menos de R$ 40 e tal, e todos os livros da Mariana estão sempre acima dos 40. Sempre, sempre, sempre. Até porque a Mariana é publicada pela Todavia, se eu não me engano, e a Todavia tem um preço salgado, né, gente? Não sei se vocês já repararam isso. A Todavia é a mesma editora do Itamar Vieira Júnior, e de muito dessa galera hoje é proeminente aí na literatura nacional contemporânea, mas é uma editora que, assim, quando você vê uma promoção do livro da Todavia custando 35, 38, já tá excelente. Não espere muito menos do que isso. 40 e pouco, por aí. Não sei se é porque é uma editora que publica alguns livros mais cults, digamos assim, nacionais. Não só nacionais, mas eles publicam internacionais também. Mas talvez eles tenham tiragens menores de cada título, porque não necessariamente são livros que vão ser tão mainstream, assim, igual, por exemplo, foi o Torturado, né, que foi um livro totalmente fora da curva. Então talvez seja por isso que eles sejam mais caros, mas esse livro era o mais barato que tinha da Mariana. Ele é de 2022, se eu não me engano, e aí eu falei, beleza, vambora, vamos nele mesmo. E ele tem uma sinopse, gente, que é muito interessante, mas é muito pesada, tá? Bom, conta a história de uma mulher, a Ana, acho que o nome dela é Ana. Ela tá casada, ela tá junto com esse marido dela há 5 anos, casada com ele, etc. E aí eles têm um filme que eles gostam muito, e eles guardam esse pôster desse filme há muito tempo, até que eles pensam assim, vamos enquadrar esse pôster e colocar na sala? E ela decide então enquadrar o pôster do filme. E é um quadro bem grande, é um pôster bem grande. Ela vai até o lugar lá, que faz, né, a moldura, pega a moldura, só que percebe que é muito grande. Ela fala, nossa, isso é muito grande pra eu carregar sozinha. E além de tudo, tem um fato também, um detalhe aí, que é Ana está grávida. Só que o marido ainda não sabe. E aí ela liga pro marido e fala, vem me ajudar aqui a pegar esse quadro e levar pra casa, porque tá muito grande. E aí ele fala, claro, amor, estou indo aí. Ele sai da casa, né, sai do apartamento, e quando ele está no térreo, saindo do prédio, um homem decide se jogar do prédio, de um apartamento, e ele cai em cima do marido da nossa protagonista e morrem os dois. Olha que maravilha. E aí, a partir daí,
a gente vai acompanhar a vida dessa mulher, que, pelos próximos 12 anos, inclusive, grávida, viúva, o marido nem soube que ela estava grávida, ela não tinha nem contado pra ele ainda, ela tinha acabado de descobrir. E aí, quem se aproxima dela é a mulher do outro homem, o que se jogou. A outra viúva se aproxima dela e elas acabam fazendo uma amizade, mas que é meio conturbada, porque a protagonista Ana, meio que ela não consegue ver nessa mulher uma pessoa que ela pode confiar 100%, que ela pode amar muito, porque ela é mulher do cara que se jogou e matou o marido dela, e aí ela fica o tempo inteiro. O livro é muito sobre essa reflexão da própria vida da personagem, da Ana, e da criação da filha que ela vai ter com esse cara, mas também sobre a relação dela com essa mulher, que é uma relação, como eu disse, um pouco conturbada, um pouco amo e odeio, né? Quero ter por perto, mas não quero, mas não tenho ninguém, enfim. Eu acho que vocês talvez estejam muito curiosos por ler esse livro, pra quem não leu ainda, por conta dessa sinopse. E eu fiquei muito, muito envolvido pela história como um todo, e eu gostei bastante do livro. Eu achei o livro muito interessante na proposta que ele tem, que é um livro que não necessariamente é sobre o luto, mas ele é muito sobre a relação dessas duas mulheres, né? E a construção dessa relação dessas duas mulheres ao longo de muitos anos em que elas vão, basicamente, dividir uma vida ali, já que meio que uma só tem a outra, e uma delas, inclusive, com filho, uma filha pequena, mãe solteira, de primeira viagem, ela não sabe fazer nada direito ainda, então rola ali uma aproximação, mas ao mesmo tempo um atrito, né, entre essas mulheres. Eu gostei muito do livro, eu dei pra ele 4 estrelas, o que é uma pontuação muito boa. É um livro que na minha cabeça é um livro ótimo, mas não sei. Eu acho que eu tive algumas dificuldades de me conectar com alguns dos sentimentos da personagem principal. Porém, eu também entendo que eu nunca passei por nada remotamente similar a isso, né? Não só eu nunca perdi um namorado, marido, etc., numa idade, assim, jovem, né, que você não espera que aconteça, nem estive grávida também, tendo que criar meu filho sem pai, embora eu seja filho único de mãe solteira, basicamente. Então é lógico que eu não consigo me conectar 100% com a mentalidade da personagem. Mas eu sinto que em alguns momentos eu tive um pouco de dificuldade de acompanhar o raciocínio dela. Ao mesmo tempo, a gente também tem que levar em consideração que existem questões de saúde mental e isso afeta o nosso julgamento, afeta o nosso dia a dia. Mas foi mais por esse lado. Sobre a escrita da Mariana, eu tava esperando, eu acho que uma escrita um pouco mais objetiva, digamos assim. E eu encontrei uma escrita um pouco mais subjetiva. Não é um livro nacional que é difícil de entender, tá? Não é daquele livro nacional que você vai pegar e vai ficar, tipo, e ele vai viajar muito na reflexão, e aí vai fazer umas analogias muito que você tem que parar pra pensar, peraí, comparando o que com o que. Não é assim. Mas a Mariana escreve num tom de escrita que pra uns vai soar muito bonito, vai ser uma coisa muito, muito linda, e pra outros pode parecer um pouco pedante, pode parecer um pouco floreado demais, um pouco enfeitado demais, pra parecer mais profundo do que verdadeiramente é. Como a história é uma história profunda, né, não é uma história superficial e só escrita com um tom de escrita mais subjetivo, eu não me incomodo tanto assim. Então eu gostei da capacidade narrativa da Mariana, gostei do que ela construiu, gostei da ideia, gostei muito dessa proposta que ela traz pro livro, mas eu senti que eu queria um pouco menos na escrita desse lugar mais floreado, mais subjetivo. Mas, de novo, reforçando, tá? Não é Machado de Assis, não é, ai meu Deus, peraí, o que tá falando? É Lígia Fagundes Telles que faz um monte de digressão. Não é. É super tranquilo de entender, super tranquilo de ler, mas não é um livro rápido. Ele é um livro bem curto, de menos de 200 páginas, mas não é um livro que eu tenha conseguido devorar. Assim, até no começo eu tava indo mais rápido, porque o começo é onde a treta acontece, né? Onde a morte acontece, aquela coisa toda, aquele momento inicial de caos. Depois ele vai entrando mais em reflexões, e aí, logicamente, o livro fica um pouco mais lento mesmo. Mas é isso, assim, eu gostei muito da escrita, gostei muito da ideia. Talvez não seja o melhor livro da Mariana, talvez não tenha sido o melhor pra eu começar, ou não. Eu sempre acho que também não é bom a gente começar pelo melhor livro do autor, porque depois a gente acaba, né, sei lá, lendo outras coisas e fazendo comparação e não gostando tanto. Mas eu quero muito continuar lendo outros livros da Mariana, inclusive se vocês tiverem mais dicas. É óbvio que eu quero ler os tradicionais dela também, né? Se Deus chamar, eu não vou. É isso, né? Ou se Deus chamar, eu vou. A vida tá tão complicada que eu já não sei mais se Deus chamar, eu vou ou não vou. Se Deus me chamar, não vou. Enfim, me contem se vocês já leram Mariana Salomão Carrara, se vocês já leram esse livro também, e o que vocês acharam. Outro que eu li, e que não fiz vídeo exclusivo aqui pro canal, mas que falei nas minhas redes sociais, tá até por aqui, ó. É o Imagens Estranhas do Ketsu. Saiu um vídeo lá no meu...
falando sobre esse livro. Foi um trabalho que eu fiz em parceria com a Suma. Não é um trabalho que veio pro YouTube, eles quiseram um vídeo pra essas plataformas mesmo. Mas eu fiquei com muita vontade de falar desse livro aqui no canal, de alguma forma. E aí, achei que seria bom trazer nesse vídeo aqui, essa mini resenha. Mas enfim, eu não conheci o Uketsu, eu fui conhecer esse livro fazendo o evento que eu fiz pra Companhia das Letras recentemente, né? Eu apresentei um evento pra livreiros, pra pessoas que trabalham em livrarias aqui de São Paulo e pra influenciadores de São Paulo também, que é um evento que eles fazem acho que 2 vezes por ano. Eu já tinha feito ano passado e fiz de novo esse ano, foi muito legal. Pra tipo assim, sei lá, 300 pessoas, incluindo o Lázaro Ramos, incluindo o Luiz Schwartz, que é o dono, o CEO da editora, o fundador, né, cofundador da editora. Então assim, uma super responsa, foi muito legal. Gosto muito de fazer esse evento. E aí esse aqui foi um dos livros, um dos lançamentos mais aguardados do grupo, né? Esse aqui é o selo na Suma, que é selo do grupo Companhia das Letras. E eu não conhecia nada sobre essa história. Eu não conhecia o Uketsu e não conhecia esse livro. Depois eu fui descobrir que a Intrínseca tem um outro livro dele, porque eu acho que ele tem 2 livros publicados, e a Intrínseca tem, que eu acho que chama Casas Estranhas. Casas Estranhas. Tem uma publicação pela Intrínseca aqui no Brasil, também não sabia, nunca tinha ouvido falar. Esse Casas Estranhas, ele tá saindo agora também. Vai sair agora, 2 de maio, meu Deus. Eu achei que já tivesse saído há muito tempo, tá saindo agora pela Intrínseca, em 2 de maio, esse Casas Estranhas. Que eu acho que não tem a ver com imagens estranhas, tá? Pelo que eu entendi, é uma outra história completamente diferente, mas eu gostei muito da escrita do Uketsu, então fiquei curioso pra ler esse também. O Uketsu, ele é esse youtuber japonês, ele tem 1.700.000 seguidores, e ninguém sabe quem ele é, porque ele usa uma máscara, uma roupa preta, uma máscara branca e a voz distorcida, uma voz horrorosa. E aí ele é famoso lá no Japão por esses vídeos e também por ser um autor de livros de terror. E ele é muito bombado no Japão, ele já vendeu mais de 1 milhão de cópias lá e tal, ele é um cara, tipo, bem famoso. Eu vi esse livro aqui quando eu fiz esse evento, e a Suma acabou, viu que é o meu interesse no livro e me chamou pra ler esse livro e eu adorei. Eu até falei bastante no meu vídeo que eu fiz pro TikTok que esse é um livro ótimo pra tirar você da ressaca. Ele é um livro de thriller e ele vai contar uma história que na verdade ela é separada como se fossem partes diferentes, quase como se fossem contos, mas todos eles têm uma conexão. É que você vai demorar a entender qual é a conexão de cada uma das histórias pra formar toda a imagem e entender, porque no final das contas a gente tem um assassino aqui. É um assassino só, embora vão parecer que sejam vários, são várias histórias, etc, mas é que todas as histórias se conectam. Meio que o ponto de partida do livro é uma professora, ela tem uns alunos lá, crianças, não me lembro de quantos anos cada criança tem, por volta de 10 anos de idade, por aí, e aí tem uma atividade de desenho em sala de aula, e uma dessas crianças faz um desenho que é um prédio e um apartamento, vários apartamentos, e num apartamento específico tem um borrão em cima, como se ele estivesse pegando fogo, como se ele tivesse explodido, como se ele tivesse querido, tipo assim, destruir, apagar aquele apartamento. E aquele prédio se parece muito com o prédio que ele mora, e aquele apartamento também é a janela que ele seria a janela que ele mora com a mãe dele. E aí a professora chama a mãe na escola pra tentar entender da onde veio aquilo, o que aquilo quer dizer, qual é a psicologia por trás daquele desenho, se ela tem alguma referência ou não, porque a professora ficou muito curiosa. E aí o livro vai partir dali. E a gente vai começar a entender que esses desenhos, por mais que eles sejam desenhos infantis, desenhos super simples, sabe desenho que a gente faz de palitinho? Eles têm sempre alguma coisa escondida. Na forma que eles foram desenhados, na forma que eles se conectam a outros desenhos, sempre tem alguma coisa ali escondida em algum lugar. E aí a gente vai entrando em, como eu falei, nesses contos, praticamente, que são personagens diferentes, falando sobre um caso específico, e aí também relacionado a desenhos, né, que são as tais imagens estranhas, e depois tudo vai fazer sentido no final. Bom, como eu falei pra vocês, esse livro tem menos de 200 páginas, e ele tem muito desenho, assim, ó, tá vendo? Qualquer página que você abra, aqui não tem, esse também não, mas aqui tem, quer ver, ó. Tem muitos desenhos, gente, esse livro todo, ele é cheio de ilustrações e tal, ó. Então, assim, é muito rápido de ler, você lê isso aqui facilmente em um dia, 2, e é muito viciante. Eu fiquei completamente envolvido por essa história. Ela é muito mais complexa do que parece para um livro de 200 páginas, que é uma coisa que eu percebo na escrita asiática, que tem uma referência até com os nossos autores brasileiros, né? Eles não precisam escrever livros enormes para contar histórias muito interessantes. Então, esse livro vale muito a pena. Eu realmente gostei bastante, tanto do livro quanto da escrita do Uketsu, então eu já fiquei curioso com esse Casas Estranhas aí que tá saindo agora. O outro livro que eu li, na verdade, foi um audiobook que eu ouvi. E isso tem um impacto, eu acho, na minha opinião também. Mas enfim, eu li Nunca Minta, da Freida McFadden, a mesma autora de A Empregada. Esse é um livro meio recente, quer ver? Deixa eu até ver quando que ele saiu. Tá até na promoção de App Day, aqui até esse vídeo sair, você já vai ter acabado o App Day, tá vendo? Se tivesse no nosso canal, tinha aproveitado. Esse livro
livro é de janeiro, super recente. Quer dizer, aqui no Brasil ele é de janeiro. Eu não me lembro quando que ele saiu lá fora. Eu acho que a Mona Freida, ela é autora independente, né, lá fora. Tipo Colleen Hoover em alguns casos, porque os livros dela saem tudo já em inglês, tudo no Kindle Unlimited. Ó, saiu em 2022 lá fora. O movimento da Freida McFadden é um movimento que é parecido com o da Emily Henry, com o da Taylor Jenkins Reid, né? Um livro explode e aí as editoras brasileiras começam a catar todos os livros antigos desse autor pra fazer o negócio acontecer, o barra acontecer. E aí eu fui ler esse Neverline, nunca minta. Na verdade eu ouvi o audiobook em inglês, que é o seguinte, conta a história de um casal, eles estão procurando uma casa pra comprar, e aí eles vão parar num casarão maravilhoso, só que antes de chegar nesse casarão, começa uma mega tempestade de neve. E aí o carro deles atola, eles seguem o caminho andando e conseguem chegar na tal casa. Quando eles chegam na tal casa, uma casa daquelas americanas no meio do nada, sabe esses clichês? No meio do nada, no meio da nevasca, uma casa maravilhosa, gigantesca, meio velha e tal, meio abandonada, e tem uma janela acesa nessa casa, e aí quando eles chegam, eles acham que tem, né, a corretora tá lá esperando eles, e não tem ninguém na casa, e eles não encontram, a luz estava acesa, mas eles não sabem exatamente quem era, se tinha alguém ali na casa ou não tinha, então já começa com uma coisa meio, será que tem alguém se escondendo aqui? E a gente vai descobrir que essa casa pertencia a uma psiquiatra famosa, que era autora de livros também, etc., que trabalhava com vários pacientes que tinham traumas, que já tinham passado por alguma situação horrível, que já tinham sido, sei lá, já tinham sofrido alguma coisa com um serial killer, já tinha, enfim, alguma treta dessas. Só que essa psiquiatra desapareceu. Em determinado momento ela desapareceu e ela foi dada como morta, né? Mas não acharam o corpo dela, mas foi dada como morta, tá a casa dela tudo lá abandonada, as coisas estão todas lá, e aí agora a casa tá sendo vendida e eles estão pensando em comprar. E aí o livro ele vai ser contado em dois momentos diferentes. Esse momento, os dias atuais, né, do casal na casa, preso na casa, porque está uma tempestade de neve, então eles vão ter que dormir na casa, sei lá até quando, até conseguirem ir embora. E a gente volta pro passado pra acompanhar a vida dessa psiquiatra que morava nessa casa. E que atendia, inclusive, na casa. Inclusive, isso tá na sinopse, nos dias atuais, né, essa mulher do casal que tá lá pra comprar a casa, ela descobre uma passagem secreta, uma sala secreta, e nessa sala secreta tem gravações em fita cassete das sessões que essa psiquiatra tinha com os pacientes dela na casa dela. E aí essa Mona vai começar a ouvir as sessões e a gente vai ouvir junto com ela as transcrições das sessões com os pacientes. A sinopse é muito interessante, eu acho que tem uma coisa de clichê muito forte, né? Que a gente vê muito nesse tipo de livro. Por exemplo, Lucy Foley ela adora fazer isso, né? A Última Festa, a Lista de Convidados. É sempre assim, todo mundo preso numa casa, de repente aconteceu uma nevasca, aconteceu alguma coisa, a casa fica numa ilha, ninguém consegue sair, ninguém consegue voltar e tudo acontece. Isso é meio clichê, a gente sabe, né? Tem muito disso hoje em dia. Até falei recentemente do A Hora Azul, da Paula Hawkins, que tem uma leve vibe parecida com essa coisa de uma casa que fica numa ilha, que só pode ser acessada 12 horas por dia e tal. Então tem uma vibe assim, que eles estão presos nesse lugar. Mas eu acho que vai muito além, sabe? Eu acho que não é necessariamente sobre isso, igual esses outros livros que eu falei são. A Hora Azul também não é sobre isso não, é só um detalhe, essa coisa da casa, ter 12 horas no mar e tal. Mas o livro vai tratar muito dessas duas personagens principais, né? A nossa personagem que tá comprando a casa e a personagem que era a psiquiatra dona da casa inicialmente. E a gente vai entender um pouco como que tudo isso vai se conectar, qual que é a resolução do final, etc, etc. Eu acho assim, a Freida, ela tem uma escrita muito ágil, é uma escrita muito viciante, você começa a ler os livros dela e realmente você meio que vai engolindo muito rápido. E isso é muito positivo, porque eu acho que são livros bons pra te tirar da ressaca também. Eu acho que eu sempre recomendo. As pessoas até me perguntam sobre A Empregada, que é um livro que eu não gosto, mas que eu achei muito divertido. Eu sempre falo isso, eu não acho A Empregada um livro bom, mas eu achei a leitura muito divertida. Eu ri horrores. Então eu acho que a Freida, ela vai muito pra esse lugar de, pelo menos nesse livro, assim como em A Empregada, ela não me entregou uma complexidade de thriller que eu gostaria. Acho que pra quem tá começando no mundo do thriller, vai funcionar mais. Mas ela entrega entretenimento. Ela entrega diversão, você fica presa, quer saber o que vai acontecer no final. Isso ela realmente consegue desenvolver na escrita dela, que é fundamental pra quem escreve thriller, né? Só que qual que é o ponto que eu falei que eu ouvi o audiobook? Eu acho que o audiobook me atrapalhou um pouco, porque a voz da Mona, que fazia todos os personagens, era uma voz muito... Porque assim, a personagem que chega pra comprar casa, né, nos dias atuais, ela é muito medrosinha. Aí ela fica, ai meu Deus, aquele quadro mexeu. Ai, será que o quadro mexeu? E aí eu fico tipo... ouvindo audiobook, falando assim, ai, que mona chata, puta que pariu. Sabe quando você pega uma pinimba com a voz de uma pessoa? Eu peguei com a voz dessa menina. Quando ela tava fazendo a voz da nossa personagem que chega na casa, né? Quando ela tá fazendo a voz da psiquiatra, ela faz uma voz um pouco mais sedutora, um pouco mais sexy. E aí, eu achei menos pior. Então eu acrescento, porque eu não amei o livro, na experiência do audiobook por conta
voz do narrador. Inclusive, é uma parada que eu tenho um aprendizado que eu tive na vida, mas eu não apliquei pra esse livro, que era, se eu começo um audiobook e eu não gosto da voz do ator, vai ler, porque vai impactar totalmente a minha opinião sobre a história e, né, não acho que seja justo. Agora, o final é um pouco mirabolante demais. Eu gostei mais do que de A Empregada, assim, gostei mais do final. Eu acho que A Empregada, na real, é mais divertido de ler. Eu acho que A Empregada é mais divertido, mas eu acho que o final de A Empregada é mais mirabolante que o final desse livro. Acho que o final desse livro, as coisas fazem um pouco mais de sentido. Então, no final das contas, foi uma experiência de leitura legal, assim. Eu tenho curiosidade de ler outros livros da Freida, porque ela tem sinopses muito interessantes. Mas é isso, assim, eu ainda não tenho uma opinião muito formada sobre ela. Eu acho que é uma leitura divertida, gostosa, mas não necessariamente surpreendente pra mim ainda. Mas vou ler outros livros dela. Pra esse eu dei 3 estrelas, que também não é uma nota ruim, é uma nota boa, bom. Recomendo de leve, não recomendo muito, mas recomendo principalmente se, 1, você gostou de A Empregada? Eu acho que você vai gostar desse livro. 2, você não é muito experiente em thriller, mas tem curiosidade? Vale a pena ler esse livro. Agora, se você lê muito thriller, aí não. Outro livro que eu quero falar aqui pra vocês é um livro que eu também terminei hoje. Hoje eu terminei 2 livros e já tô gravando, que eu tô muito ágil, entendeu? Eu sou muito blogueira. O livro que eu terminei hoje é um livro que eu falei já no vídeo anterior, então eu vou falar um pouco mais aqui, mas também acho que eu já falei o suficiente, mas é que no vídeo anterior eu falei que só tinha lido metade dele e eu já terminei, que é o Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levy. Eu ainda não consegui decorar o nome dela, muito grande, podia ser Tatiana Levy só, ou Tatiana Salem. E Vista Chinesa é um livro bem pesado, porque ele conta a história de uma mulher, arquiteta, em 2014, no Rio de Janeiro. Ela tem o hábito de correr, ela gosta de fazer corrida e tal na rua. Ela é uma mulher que ela até fala isso no livro, ela é uma mulher muito vaidosa, sempre foi uma mulher que teve uma infância com obesidade, etc. E aí, ao longo da vida adulta dela, ela ficou muito focada em emagrecer e tal, ela ficou muito vaidosa. E aí ela faz essas corridas matinais, e numa dessas corridas, ela tá na Vista Chinesa, que pra quem não conhece, é um ponto turístico no Rio de Janeiro, tem uma vista bem bonita, mas é no meio de uma floresta, da Floresta da Tijuca, entrada da Floresta da Tijuca, se eu não me engano. Mas você entra pelo horto ali, pelo Jardim Botânico, aquele lugar ali, lagoa e tal, é pra onde você pega a subir, se eu não tô enganado. Eu fui uma vez só na Vista Chinesa na vida toda, e aí é uma subida. E aí a galera corre por ali, faz um monte de coisa por ali, tem trilha, tem cachoeiras e tal, etc. E é bem, assim, no meio da Zona Sul, então é meio que fácil acesso. E ela tá fazendo essa corrida durante o dia, até que quando ela tá na Vista Chinesa, quando ela chega na Vista Chinesa, um cara rende ela com... eu não lembro se era uma faca, acho que era com um revólver. E puxa ela pro mato. E acontece aquilo que vocês já imaginam, ela é abusada. Depois disso, né, ela sobrevive ao abuso, e o livro vai contar a história dela contando essa história pros filhos dela. Nessa época que aconteceu isso com ela ainda não tinha filhos, ela não tava grávida e tal, ela já tinha um marido, mas ela não tinha filhos, e aí ela vai contar como se fosse uma carta pra esses filhos, explicando o que aconteceu com ela, o que isso mudou nela, na percepção que ela tem sobre ela mesma, sobre os outros, e muitos aspectos. Eu achei que é um livro que eu nunca tinha me deparado com uma descrição tão realista, ou pelo menos é o que me parece, tão verdadeira sobre um pós-abuso. Principalmente um abuso desse sentido, né? Que é um abuso que acontece por um cara completamente desconhecido, criminoso, etc. Acho que é um abuso doméstico. Talvez tenham outros impactos diferentes, porque a pessoa já é conhecida e tal. Mas esse caso, não. Ela não, tem muito disso no livro também, né? Quão ela consegue lembrar do cara. E o que ela lembra do cara, né? Jeitos, cheiros, gostos, voz, um pedaço da barba, não sei o que. Então, assim, é um livro muito interessante, eu acho, muito complexo sobre a mulher no pós isso tudo, e principalmente o que é justiça nesse caso, né? Até onde a mulher acha que vale a pena ir atrás da justiça, fazer alguma coisa acontecer, porque o que aconteceu e não tem volta mais, né? E fala muito sobre isso, sobre ter que lidar com esse assunto constantemente, reconhecer possíveis culpados, fazer retrato falado, tentar lembrar de coisas o tempo todo pra poder ajudar nas investigações. Então, assim, é um retrato muito doloroso, mas principalmente pra mim, né, que sou homem, eu acho que é necessário, porque, de novo, eu tenho uma ideia, eu acho que é uma ideia maior do que a maioria dos homens, principalmente dos héteros, mas eu não fazia tanta ideia assim do nível de detalhe que ela traz no livro. E também é um livro super rápido, é um livro de mais ou menos 120 páginas, mas é pesado. Eu ouvi o audiobook do livro também, não é narrado por ela, é narrado por uma outra atriz. Eu achei bem legal o audiobook, eu acho que nesse caso, a voz da atriz e tal trouxe uma seriedade, trouxe um drama pro livro que eu acho que precisava, mas o pior de tudo isso é que quando eu terminei esse livro, na verdade, quando
tava quase terminando, eu tava pesquisando sobre a autora e tal mais, e eu descobri que, na verdade, é baseado num fato real que aconteceu com uma mega amiga dela, que é a Joana Jabassi, que é uma diretora de novela, diretora de série, produtora brasileira. Acho que ela é atriz também. Eu já ouvi falar da Joana várias vezes na minha vida profissional. Até hoje em dia eu ouço. Falei recentemente da Joana no vídeo de adaptações, eu acho, de livros brasileiros que ainda não saíram. Ela dirigiu a série de Dias Perfeitos, que vai sair no Globoplay. Se eu não me engano, ela tá envolvida em mais alguma outra coisa grande. Eu não sei se era algum da Carla Madeira. Não me lembro, mas ela tá envolvida em mais uma coisa grande. Ela tá envolvida numa terceira coisa que eu também não posso falar pra vocês, que eu sei que tá por causa de outros contatos que eu tenho aí, de coisas que não saíram, não sei se algum dia vão sair, mas enfim. Então, quando eu descobri que era sobre a Joana, eu fiquei completamente passado, assim. E a Joana, no final do livro, tem uma nota da autora, né, da Tatiana, e ela conta melhor essa história da Joana, que elas conversaram sobre, a Joana quis contar a história dela, mas assim, dessa forma, sem ser um livro de não ficção, sem ser uma coisa meio autobiográfica, ela quis que a Tatiana escrevesse esse livro, que não é sobre ela, mas é bem parecido. Ela também foi violentada na vista chinesa. Então, assim, é muito bom. Mas como eu falei no vídeo anterior, né, que eu falo sobre Uma Vida Pequena, eu tenho total noção que não é pra qualquer pessoa, né? Porque realmente é um relato bem pesado, assim. Eu acho que tem um pouco de descrição do que aconteceu, mas não é uma descrição tão detalhada, tá? Então, assim, não vai ter uma descrição, a cena, segundo a segundo do que aconteceu na hora do abuso. Mas tem, sim, algumas partes que podem ser muito sensíveis pra mulheres, no geral, ou principalmente pra mulheres que já passaram por algum tipo de abuso. Mulheres ou homens também, né? Existem homens vários, principalmente homens gays, que já foram abusados também, que a gente sabe que nas estatísticas as mulheres são mais. E por fim, vamos falar de uma farofa? Vamos terminar com uma farofa, porque o negócio tá muito pesado, né? Eu li, por pedido de vocês, os favoritos de Laine Fargo. Acho que tô pronunciando o sobrenome dela correto. Gente, a minha câmera deve estar muito confusa, porque é essas capa brilhosa, prata brilhosa. Bom, vamos lá. Eu pensei até se eu fazer um vídeo completo sobre esse livro e tal ou não, mas eu achei que ninguém ia ter muito interesse de ver, então eu resolvi socar ele aqui. Seguinte, esse livro, eu tava vendo muita gente prometendo que seria uma coisa meio Daisy Jones da patinação no gelo, e aí eu fiquei, bom, vamos lá. Eu não sou fã de patinação no gelo, mas eu sou fã de Daisy Jones, né? Então veremos. E quando eu comecei a ler o livro, eu entendi por que as pessoas comparam com Daisy Jones, porque ele é contado de duas formas. Todo início de capítulo, a gente tem uma transcrição de um documentário. Esse documentário, ele tá sendo produzido agora, nos dias atuais, pra contar a história de dois patinadores que, na verdade, dançavam no gelo, porque é dança no gelo que eles fazem, que foram muito famosos no começo dos anos 2000, até mais ou menos 2014. Eles foram muito famosos, eles explodiram, eles eram, tipo assim, queridinhos, fizeram a patinação no gelo, a dança no gelo, ficar muito popularizada no mundo inteiro, porque eles eram um casal que se conheceram muito pequenos, muito crianças. Basicamente, o pai dela acaba adotando esse menino, porque a família dele abandonou ele, sei lá, não tem muita família, e aí ele cresceu meio que junto da família dela, e eles namoram desde crianças, desde adolescentes, e o sonho da vida dela era dançar no gelo. Ela aprendeu a patinar no gelo quando era criança e tal, ela via uma mulher que ela era, tipo assim, muita referência pra ela, que era uma medalhista olímpica e tal. Ele acabou aprendendo muito também a patinar e dançar com ela, por conta do sonho dela, até que eles começam a competir, e eles começam a chamar a atenção da galera do meio ali, né, do meio da patinação. E a gente já sabe, porque é um documentário sobre eles dois, que eles explodiram, né? Que eles alcançaram um grande sucesso em algum momento. E aí é isso que eu falei pra vocês. Tem o documentário, né? Começa o capítulo sempre com uma transcrição do documentário, bem parecido com Daisy Jones como é. Várias pessoas falando, né? Narrando sobre alguma coisa. E aí depois a gente entra efetivamente no capítulo, né? Na história, que é narrada em primeira pessoa pela Catherine, que faz parte dessa dupla aí, famosa, etc., junto com outro menino que se chama Heath. E aí, assim, a gente sabe que aconteceu alguma coisa trágica, alguma coisa pesada na vida deles por causa do documentário. Esse documentário tá resgatando toda a vida deles e explicando tudo o que aconteceu pra explicar como que a carreira deles acabou, né, no final, 2014 e tal. E a gente vai acompanhando isso tudo pelo livro. E eu achei, até alguém falou isso no TikTok, que eu vi, tava vendo nos comentários, e realmente, assim, é bem um mix de Daisy Jones com Carrie Soto, porque Carrie Soto, pra quem não leu, é sobre uma tenista que ganhou várias competições, etc. E ela decide voltar, depois de uns anos parada, e já uma idade mais avançada, pra competir de novo e bater um recorde lá, mundial. E a gente vai acabar acompanhando diversas competições e tal, diversos detalhes do mundo do tênis. E esse livro é muito parecido nesse aspecto, porque a gente vai acompanhar diversas competições. Grand Prix, campeonato mundial, campeonato nacional, Olimpíada,
Olimpíadas, Copa do Mundo, de tudo que você pode imaginar, de patinação no gelo e de dança no gelo. Esse livro vai ter transcrições aqui de competições. O que é interessante é, eles são um casal, mas muitas coisas vão acontecer. Porque eles vão conhecer outras pessoas, eles vão, né, ter essa ascensão na carreira, as coisas vão ficar um pouco mais complicadas. A nossa personagem principal, a Catherine, ela é muito ambiciosa. O Heath não é tanto, o sonho dele não é ganhar medalha, etc. Ele é apaixonado por ela e ele faz muito o que ela quer. E ela é muito, assim, tipo, violenta em tudo que ela quer. Ela meio que, tipo, ela é focada naquilo e ela quer chegar naquele lugar. Ela vai trabalhar, inclusive, com as lendas da patinação no gelo, que são pessoas que ela sempre admirou, e vai conhecer essas pessoas na prática, inclusive, o lado bom e o lado ruim delas. Então, assim, é um livro muito divertido. Muito divertido. Eu fiquei completamente viciado nesse livro. Eu li sem parar. Realmente, eu fiquei muito envolvido. De todos esses que eu falei pra vocês até agora, que eu falei nesse vídeo aqui, desses 5 livros, esse foi o livro que eu fiquei mais imerso, assim. Eu fiquei, tipo... E aí? Só que tem algumas poucas questões, tá? Eu acho que, assim, a capa desse livro é uma capa brasileira. A capa gringa dele não é assim. A capa original, eu acho mais bonita. Ela é uma coisa dourada e tal. Eu acho que é uma coisa mais adulta. Eu acho que a capa nacional, ela traz uma coisa mais jovem. Eu acho que parece muito um livro da Seguinte e não um livro da Paralela. E por ser um livro da Paralela, subentende que é um livro mais adulto mesmo. E não um livro tão jovem quanto o Seguinte, que é voltado pro público jovem adulto, né? Só que eu achei que, assim, não achei que é um livro jovem. Não achei que ele é tão jovem assim, mas a autora, ela faz uns fanservice, sabe? Então, tipo assim, ela gosta muito de trazer as músicas que eles vão tocar na hora de fazer a apresentação. Tem um momento aqui que ela fala de Taylor Swift, que eles dançam The Last Time, que é uma das músicas preferidas minhas da Taylor Swift. Eu, tipo, amo essa música. Tô completamente viciado nessa música. Só que eu fiquei incomodado, porque eu não gosto quando o autor traz referência tão grande assim de cultura pop, igual Harry Potter e Taylor Swift, entendeu? Eu acho que é muito pra agradar fã do cantor, entendeu? E ganhar biscoito por pouco, sabe? Acho que não precisa. Não tem necessidade. Traz umas coisas mais clássicas, traz ABBA, traz uns negócios mais classicões mesmo, tipo, que não, sabe, que sobreviveram ao tempo. Não que Taylor Swift não vai sobreviver, mas é que, tipo, pra mim é muito fanservice. E aí eu me irrito um pouco com isso. Eu sou a chata do fanservice. E algumas coisas que acontecem mais pro final, eu fiquei assim, será? Achei um pouco mirabolante, fiquei um pouco na dúvida se faria sentido ou não. Mas, bem no finalzinho mesmo, na última confusão que tem no livro, últimas 10, 20 páginas, sei lá, eu fiquei meio tipo, será que ia pra tanto? Será que chegaria nesse lugar? Mas, eu vou falar pra vocês, muito divertido, muito gostoso de ler. Gostei muito dos personagens. Gostei muito de muitas ideias que ela trouxe pro livro, né? De muitas ideias de plot twists e tal que ela traz pro livro. É um livro que os personagens são majoritariamente babacas, mas eles também são bons, mas eles também são ruins. Na maioria, protagonistas ou não, as pessoas têm seus lados positivos e seus lados negativos. Você vai perceber isso em basicamente todo mundo. As pessoas mais escrotas, em algum momento, elas vão ser legais. As pessoas mais legais, em algum momento, elas vão ser escrotas. E eu gosto muito disso em livro, já falei disso várias vezes. Acho muito interessante quando a natureza humana aflora no personagem de alguma forma. Então, assim, eu dei 4,5 estrelas pro livro. Foi uma boa nota. Na verdade, eu tava na dúvida entre 4 e 4,5, mas eu acho que eu vou dar 4,5. Só que tem um outro ponto. Realmente, é muito parecido com a Taylor. Mas é muito. E aí, quando acabou o livro, eu tava lendo os agradecimentos, né? Eu falei assim, gente, será que tem um blurb da Taylor? Será que pra ela tá tudo bem? Será que ela tá feliz com isso? Não sei. E, inclusive, quem publica aqui no Brasil é a Paralela, que é a mesma editora da Taylor. Ela faz um agradecimento à Taylor, mas não é num tom de a Taylor sabe tá de boa com isso aqui não, sabe? Ela escreve assim, obrigada a Taylor Jenkins Reid, não apenas por escrever romances que me inspiram a continuar aprimorando minhas habilidades, mas pelo webinar, que é tipo um seminário na internet, incrível sobre pesquisa, o qual me fez acreditar que eu conseguiria realizar um projeto tão ambicioso. Sempre que revejo a gravação, eu repasso as muitas anotações, suas palavras me dão a dose de confiança para seguir em frente. E conhecer você, ainda que brevemente, na conferência Writer's Digest de 2022, Digest, sei lá. Digest não é engolir? Acho que não fala Writer's Digest. Acho que Digest é de digerir. Em Pasadena, foi um dos pontos altos da minha vida. Ela é uma fã, assim como nós. Então, eu achei meio parecido demais. Eu gostei muito, me diverti horrores, porque eu amo Taylor Jenkins Reid, mas eu achei muito parecido. Só que assim, Taylor é melhor? É, não vou negar. Carrie Soto é melhor do que esse livro? É. Daisy Jones é melhor do que esse livro? É. Mas eu acho que é uma
boa leitura. Eu acho que é bem interessante. Eu não sabia de vários detalhes sobre patinação no gelo, dança no gelo, então pra mim foi muito interessante. Igual quando eu li Carrie Soto, que eu não sabia quase nada de tênis, e eu achei muito enriquecedor, assim, conhecer mais. Vou usar essa informação aqui pra alguma coisa? Não, mas é legal a gente conhecer coisas, entendeu? A ficção também, ela tem esse papel de trazer coisas novas pra gente, né? Não é só a gente ficar passando o tempo. Então, achei muito interessante. Não gosto dessa capa real. Gosto mais da capa original, que também não é tão melhor, mas eu gosto mais. Acho que traz uma atmosfera mais adulta. Mas é isso, assim. Fiquei nesse dilema de, pô, legal que parece Taylor e eu gosto de Taylor, então que bom, mas ao mesmo tempo eu prefiro que a Taylor seja Taylor, entendeu? E que as outras pessoas sejam outras pessoas. Eu achei o tom de escrita, o formato, os personagens muito, muito uma vibe Taylor Jenkins Reid, entendeu? Então assim, talvez eu reduza pra 4 estrelas. Talvez eu tire mais um pouquinho de ponto por causa disso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é natural que a Taylor tenha causado um impacto tão grande na comunidade literária nos últimos anos que ela influencie no trabalho de outras pessoas. Então, pode parecer estranho porque a gente tá vendo já agora, mas eu acho que é natural que a gente vá ver essas influências acontecendo mesmo. Acontece com todo mundo, sabe? Todo mundo tem influência em algum autor, algum artista, então, sei lá. Bom, me conta aí o que vocês acharam dessa minha lista de últimas leituras, né? Desses 5 livros aí que eu li nas últimas semanas, basicamente, esse último mês, e tô contando pra vocês o que eu tô achando, o que eu achei deles. Se você leu algum, comenta aqui embaixo se ficou com vontade de ler também. Se for comprar qualquer um, não esqueça de comprar usando o link do canal, por favor, na Amazon ou no Mercado Livre. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, manda pra outras pessoas. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.